O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trace o sinal da cruz sobre a sua cabeça mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que te dê largueza de entendimento. Peça ao Espírito Santo que te ajude na reflexão do Evangelho de hoje, dia 16/2, quinta-feira, a começar o seu dia pedindo esta grande graça a Deus. Senhor, que eu não pense como os homens, mas que eu possa nutrir dentro do meu coração o pensamento que te agrada. Que eu possa pensar de acordo com a sua vontade, ter os teus pensamentos e não os meus pensamentos. Meus queridos filhos, estamos diante do Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, e nós estamos na continuidade destes dias de missão de Jesus. Agora, ele com seus discípulos partem para o povoado de Cesareia de Filipe, e é justamente nesta viagem, neste momento de intimidade, que Nosso Senhor está somente com os seus. Ele os pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? E eles começam a responder, sem terem se dado conta que, na verdade, o fato de Nosso Senhor perguntar quem os outros diziam que ele era uma grande provocação para que eles, os apóstolos, dissessem quem ele era. Jesus queria testá-los, não de modo negativo, mas de modo positivo, como alguém que deseja saber se estes que estão junto dele estão entendendo quem ele é, estão caminhando com ele de verdade e reconhecendo a sua grande missão. E é justamente aqui que os próprios discípulos, os seus apóstolos, caem em contradição. Eles respondem o que os outros dizem, mas não o que eles pensam. E então nosso Senhor os pergunta: Mas e vocês? Quem dizeis que eu sou? Agora, aquela pergunta que parecia uma pergunta genérica, aquela pergunta que parecia uma pergunta para todos, agora ela tem um objetivo, não mais abrangente, mas pessoalmente. Quem vocês dizem que eu sou? E justamente aqui o nosso coração é realmente balançado, porque eu não vou conseguir responder quem Jesus é, quem nosso Senhor é. Eu não vou conseguir dizer isto se eu não tiver tido uma experiência com Ele. Muitos podem dizê-lo e o fazem e o definem,
como uma pessoa que fez o bem, como uma pessoa que passou pelo mundo, como uma pessoa que deixou para nós um exemplo a ser seguido. Veja que estas pessoas falam de um conhecimento histórico, de um conhecimento literário, mas elas não falam do que ele representa a partir do que ele realizou na vida dessas pessoas. E é aqui que a resposta de Pedro é tão impactante, porque Pedro diz: Tu és o Messias. E quando Pedro diz: Tu és o Messias, o Senhor o repreende profundamente. Não porque Jesus não gostou da resposta de Pedro, mas porque nosso Senhor entendia que aquele povo ainda não estava preparado para saber quem ele era. Eles não estavam preparados ainda para conseguir conviver com a ideia de que Jesus seria o ungido, seria aquele que veio para realizar a grande obra de salvação que desde o pecado dos nossos primeiros pais, o povo de Israel estava esperando ansiosamente. O povo não estava pronto. Então nosso Senhor vai dizer para eles: não diga isso a ninguém. Ele vai repreendê-los severamente. E aí nós vamos perceber que quando nosso Senhor começa a dizer o que significa este Messias, o que realmente vai ser a vida deste Messias, ou seja, lá a partir do versículo 31, quando ele diz que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e que deveria ser morto. Então Pedro, tomado daquela mesma impulsividade que o fez dar uma resposta certa, ele vai então e agora dar uma resposta meramente humana, dizendo ao Senhor, chamando o Senhor. Veja que coisa demoníaca. Pedro toma Jesus à parte, ou seja, ele leva Jesus para o oculto, ele leva Jesus para o escondimento, para poder fazer ao Senhor uma proposta indecente, dizendo que Jesus, nosso Deus, não poderia passar pela experiência da cruz. E então nosso Senhor exorciza-o, porque quando nosso Senhor diz, vai para longe de mim, na verdade o ideal seria, vá de retro, vai para trás de mim, Pedro. Quando ele diz, vá de retro, Satanás, ou seja, afasta-te de mim, porque você não pensa os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens, Jesus está lembrando a Pedro que Pedro não é mestre. Jesus está lembrando a Pedro que Pedro é discípulo. E o discípulo não caminha à frente do mestre, ou seja, o discípulo não pode ter a ousadia de querer dizer para o mestre o que o mestre deve fazer. Ele tem que sempre caminhar atrás, nas pegadas do mestre. E aqui nosso Senhor está dando uma lição de novo em Pedro, porque nosso Senhor está preparando Pedro para a grande missão de assumir a sua igreja. Então ele precisa ensinar a Pedro esta graça de ser um homem espiritual e ao mesmo tempo de ser um homem humilde, espiritual para não pensar com o pensamento dos homens, mas com o pensamento de Deus, e a ter a humildade de não sofrer, aliás, de não fugir do sofrimento, de não fugir da vontade de Deus, porque se é vontade de Deus que o Messias tem que sofrer, o Messias vai sofrer, porque o Messias não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Nosso Senhor está treinando, já está ensinando Pedro o que Pedro precisa aprender, primeiramente para ser um bom líder e segundo, para assumir a sua missão como o primeiro papa da igreja. Vai para trás de mim, Pedro, aprenda onde é o seu lugar, você sempre será discípulo. Só há um mestre, na minha igreja só há uma cabeça e essa cabeça sou eu. O que nós devemos aprender do Evangelho de hoje, meus filhos? Primeira coisa, o que nós iniciamos a nossa reflexão pedindo, que o Espírito Santo nos faça pessoas espirituais para que possamos pensar de acordo com aquilo que agrada a Deus e não de acordo com aquilo que nos agrada. Pedro não está dizendo para Jesus que Jesus não pode ir para a cruz porque ele está com pena de Jesus, mas porque ele sabe que se Jesus for para a cruz, se ele é discípulo, ele vai seguir o mesmo caminho do mestre. Pedro está preocupado com ele, não com Jesus.
Nós precisamos pedir a Jesus que nos dê a graça de não nos preocuparmos com nós mesmos, mas de nos preocuparmos em fazer como Ele fez em tudo a vontade de Deus. Será que nós estamos preparados para este sim? Será que nós estamos preparados para termos a capacidade de abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus? Veja o que nos diz um belíssimo texto, refletindo este mesmo evangelho do Frei Luís de Granada, no Guia dos Pecadores. Ele diz assim: este tão magnânimo Senhor, não por necessidade, mas por caridade, sendo nós seus inimigos e traidores, teve por bem inclinar os céus de sua grandeza e descer a este lugar de deserto, e vestir-se de nossa mortalidade, e tomar sobre si todas as nossas dívidas, e padecer por elas os maiores tormentos que jamais se padeceram, nem padecerão. Por mim fostes preso, desamparado, vendido, negado, apresentado ante tribunais e juízes, e ante eles acusado, esbofeteado, difamado, cuspido, escarnecido, açoitado, blasfemado, morto e sepultado. E por que Ele fez isso? Ele fez isso porque te ama. Ele fez isso porque quer te ver no céu. Ou seja, tudo o que Ele precisava fazer, Ele fez. E o que nós estamos fazendo por Ele, o que nós estamos entregando para Ele. Peça a Jesus esta graça, a graça de se colocar no seu lugar de discípulo, de ser humilde e aceitar a vontade de Deus, ainda que esta vontade seja passarmos pela cruz, e a grande graça de não pensarmos como os homens, mas pensarmos com os pensamentos de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a sua casa e família, permaneça para sempre a proteção, a força e a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um excelente dia para você e para todos aqueles que você ama. Compartilhe e envie este áudio para o maior número de pessoas que você conseguir, porque compartilhar é evangelizar. E se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Essa homilia te tocou? O que mais ela te tocou? Deus te abençoe.